Provavelmente, assim como eu, você já deve ter começado alguma coisa na sua vida que no início foi extremamente desafiador, foi difícil, só que com o tempo aquilo foi ficando mais tranquilo, mais rotineiro pra você. Como, por exemplo, andar de bicicleta. Talvez você tenha começado andando com algumas rodinhas pra poder dar um apoio pra você, mas com o tempo aquilo foi ficando tão tranquilo que você nem precisou mais das rodinhas e ficou extremamente automático pra você. Um outro exemplo seria quando você aprendeu a amarrar os seus cardaços. Hoje pode ser algo tão automático que provavelmente você nem se lembra de quando isso aconteceu. E eu sei que eu trouxe exemplos muito simples aqui, mas em todas as coisas na nossa vida, antes de alguma coisa ser fácil e automático para nós, elas passam por um processo que é difícil. Quando a gente vai começar alguma coisa nova, seja implementar um novo hábito, começar um novo projeto, até mudar algum padrão de pensamento, de comportamento que a gente tem, nós vamos passar por um certo nível de dificuldade até aquilo se tornar de fato familiar para nós. Isso acontece porque toda vez que nós iniciamos alguma coisa nova, a gente vai encontrar um certo nível de desconforto até aquilo se tornar habitual para nós. E é isso que a gente chama de primeira resistência. O cérebro, ele busca por um certo equilíbrio, por uma certa estabilidade, e toda vez que você começa alguma coisa nova e você encontra alguma dificuldade, o nosso sistema límbico, que é responsável por nós expressarmos as nossas emoções e também está relacionado a instintos de sobrevivência, ele entra em ação e encara aquela situação que você está tentando buscar, aquela mudança que você está tentando implementar como uma ameaça, e ele vai de alguma forma tentar voltar àquele estado de estabilidade. E uma forma que você expressa isso muitas vezes é através do medo, então você acaba fugindo daquilo que você devia continuar fazendo, ou até mesmo você vai acabar se sabotando, procrastinando e até mesmo desistindo. Tudo isso para poder te colocar numa zona de estabilidade, te fazer voltar naquela zona de segurança que é confortável para o seu cérebro, porque o desconforto incomoda. O nosso cérebro, ele busca por essa estabilidade, tudo aquilo que de alguma forma ameaça o equilíbrio, a estabilidade do nosso cérebro gera um certo alerta. E aí então que você começa a duvidar de você mesmo, de achar que talvez você não é capaz de fazer aquilo, de continuar com alguma coisa que você estava começando, que é muito difícil, que não é pra você, e então você acaba desistindo antes mesmo de você ter a oportunidade de ver as coisas se tornarem mais simples. E apesar do seu cérebro buscar por essa certa estabilidade, por essa segurança, ele também tem incrível capacidade de se adaptar em relação às mudanças, ou seja, toda vez que você começa alguma coisa desafiadora, por mais que seja muito desafiadora no início, se você perseverar, aquilo vai se tornando cada vez mais comum para você. Igual o exemplo da bicicleta, no começo foi desafiador, mas você perseverou, você continuou, a cada dia você foi melhorando e aquilo se tornou automático para você. Então vamos supor que você colocou como hábito ler todos os dias por pelo menos 20 minutos. Se você não tem o costume de ler, pode ser que no primeiro dia aqueles 20 minutos se tornem muito longos. Mas se você persiste no segundo, no terceiro, no quarto dia, dentro de uma semana eu tenho certeza que aquilo vai se tornar mais fácil para você, porque o seu cérebro, ele se acostumou com aquela situação. Ou, por exemplo, quando você decide que você vai começar a correr, se você não tem esse costume, nos primeiros metros vão ser extremamente desafiadores, você vai encontrar bastante resistência, mas isso é porque você não estava acostumado com algo antes, então no começo ele é difícil mesmo. Por isso que todas as coisas são difíceis antes de ficarem fáceis. Eu acredito que a grande sacada aqui é você ter em mente que em algum momento da sua jornada vai existir resistência. Em algum momento, situações ou pensamentos vão surgir para poder fazer você voltar àquela zona que era confortável, aquela zona que era seguro para você. Mas a questão é como que você vai reagir quando a resistência aparecer. Se você já tiver determinado na sua mente como que você vai se comportar quando aquela resistência aparecer, você vai conseguir ultrapassar aquilo com muito mais facilidade. Porque todas as coisas, antes de serem confortáveis, elas precisam passar por um certo nível de desconforto. E o problema é que muitas vezes, nós queremos pular etapas, a gente quer ir logo do começo pro fim. E a gente acaba se tornando cada vez menos capaz de suportar o processo, que é sim desafiador no início. Vão sim surgir dificuldades e desafios, só que esses desafios não são para mostrar que nós estamos necessariamente no caminho errado, mas é o sinal de que o seu cérebro está passando por uma zona de transição, por uma fase de adaptação que é desconfortável, que vai exigir bastante energia, mas se você perseverar, você vai perceber que com o tempo o seu cérebro vai aceitar melhor aquela mudança. Isso acaba acontecendo em tudo na nossa vida. Então, por exemplo, às vezes você quer mudar um padrão de pensamento, de comportamento que você tem. Isso porque você esteja buscando ser uma pessoa mais grata na sua vida, mas a reclamação ainda se encontra muito presente e você está buscando por essa mudança. Os primeiros dias pode ser um pouco desafiador porque
você já estava acostumado com um padrão, seu cérebro ele já estava numa zona segura. Só que com o tempo, quanto mais você persevera em cultivar a gratidão, aquilo se torna mais fácil para você. O seu cérebro ele se acostuma com um novo caminho que você tomou, com essa nova mudança que você escolheu. E assim se dá em todas as outras coisas que nós queremos fazer. Tudo é difícil antes de ficar fácil. Seja você querendo ser mais constante em alguma coisa, seja você querendo implementar um novo hábito na sua vida, como eu citei ali da leitura, seja você querer mudar um comportamento que você tem, todo começo é desafiador mesmo, mas se você não perseverar, você nunca vai ser capaz de enxergar a mudança que poderia ter acontecido porque você desistiu. E quanto mais você enfrenta esse desconforto inicial, mais você consegue adquirir essa resistência àquilo que é incômodo no começo e você se torna uma pessoa com uma mentalidade mais forte, você adquire mais disciplina e se torna uma pessoa mais madura também. Porque essas dificuldades iniciais que se apresentam no início do caminho, elas não são barreiras que surgem para mostrar que você não seja capaz. Na verdade, elas são justamente para poder te desafiar a você passar por elas e perseverar. Porque é só através do caminho da perseverança e do processo que você vai crescendo ao longo do caminho. E quanto mais você for crescendo, mais você vai se deparar com novos desafios. E são justamente esses desafios que vão te proporcionar a capacidade de você superar a si mesmo a cada dia e você se ver numa jornada real de crescimento. Acredito que uma das coisas que faz a gente ser capaz de vencer essas primeiras resistências que surgem é a gente desenvolver a capacidade de ter uma mentalidade mais forte. E para você desenvolver essa mentalidade mais forte, significa que você precisa parar de se surpreender quando o desconforto aparecer. Ou seja, você precisa estar preparado para quando o desconforto surgir. Essa mentalidade de já esperar que o desafio ele vai aparecer te ajuda a se preparar mentalmente para poder lidar com aquilo de uma forma mais fácil. Uma coisa que eu gosto de colocar na minha rotina é sair para correr algumas vezes na semana, mas toda vez que eu saio para correr eu sempre tenho em mente que em algum momento eu vou querer parar. Isso geralmente acontece nos primeiros 500 metros, que são para mim os mais desafiadores. Mas antes mesmo de eu começar a correr, eu já faço um combinado mental comigo mesma de que o que eu vou fazer quando esse momento acontecer. Eu, por exemplo, gosto de sair correndo escutando música, então eu sei que quando esse momento surgir, eu coloco uma música mais animada ali que vai me dar um gás maior. Então eu faço um combinado mental comigo mesma. Eu já preparo a minha mente para quando aquele desconforto inicial for acontecer. Eu te proponho a fazer isso, então toda vez que você for implementar um hábito novo na sua vida ou começar alguma coisa, já tenha em mente que em algum momento vão surgir resistências. Mas como você vai lidar com aquela resistência é que vai determinar se você vai perseverar ou não. Outra coisa que te ajuda a perseverar quando as coisas começam a ficar difíceis é você manter a sua decisão acima das suas emoções. Porque as nossas emoções, elas nos enganam, igual eu falei, o nosso sistema límbico, ele quer agir em primeiro lugar por conta dessa zona de segurança que ele quer nos manter. Mas você precisa deixar o seu lado racional agir. As suas decisões, elas precisam te sustentar mais do que as suas emoções. Se você quer ter uma mentalidade mais forte durante esses processos que são mais desafiadores, você precisa se comprometer com você mesmo, independente da emoção que surgir naquele momento. Por fim, eu quero te lembrar de algo que a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Muitas pessoas elas acabam desistindo antes delas colherem os frutos daquilo que elas estavam plantando, daquelas mudanças que elas estavam implementando na vida delas. Mas a própria palavra nos assegura de que se a gente perseverar, se a gente não desanimar, nós iremos colher os frutos daquilo que a gente plantou. Todo começo ele é difícil antes de ficar fácil, porque exige de nós essa capacidade de superar as primeiras resistências que aparecem. Você pode escolher entre superar aquilo que é difícil agora para poder colher aquilo que for mais fácil no futuro, ou também você pode escolher fazer somente aquilo que é fácil, mas aí você vai precisar lidar com a consequência de colher aquilo que é difícil futuramente. Eu espero que através desse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a não desistir quando os primeiros obstáculos surgirem e te ajudado a ser mais perseverante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários para poder saber. Deixa o seu like também, se inscreva no canal e ative os sininhos para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir e obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.